Maria Madalena observava a chuva gélida açoitar a fachada da casa que vira nascer do barro e do suor. Sob o céu de chumbo, ela segurava duas malas gastas, o único espólio de uma existência dedicada a erguer o teto que agora lhe era negado. O choque que aguardava seus filhos, Marina, Michel e Juliana, seria devastador, mas, naquele momento, a ignorância deles sobre o passado da mãe era a arma que usavam para feri-la. Eles acreditavam que conheciam a mulher que lhe servia o café, sem suspeitar que a doçura de Maria escondia segredos forjados em sacrifícios que eles jamais teriam coragem de enfrentar. A manhã começou com o perfume do café e a promessa de um reencontro, mas o silêncio que acompanhou a entrada dos três filhos pela porta da frente carregava um peso fúnebre. Maria Madalena, com o coração palpitante de uma esperança maternal, imaginou um almoço festivo, um retorno aos tempos de união. No entanto, ao encarar os rostos de sua linhagem, não encontrou calor, mas uma frieza cortante, empresarial. Marina, a primogênita de espírito árido, foi o arauto do desastre, declarando com um tom despido de afeto que a visita não passava de uma transação necessária para resolver um problema inconveniente. O mundo de Maria começou a desmoronar quando Michel, ajustando o punho de sua camisa à cara, anunciou que a decisão estava tomada. A casa agora pertencia a eles e ela deveria partir. As palavras soaram como sentenças de um tribunal impiedoso. Ela tentou argumentar, lembrando-os de cada tijolo assentado com as mãos calejadas dela e do falecido marido, mas a lógica da gratidão era estranha àqueles herdeiros. Marina, com um desdém que sufocava a memória do pai, lembrou-a de que, legalmente, a propriedade fora transferida após o inventário, tratando a própria mãe como uma inquilina indesejada que já havia esgotado sua cota de caridade. A motivação por trás da expulsão era a mais antiga e vil das razões, a ganância. O valor imobiliário da propriedade superava, na visão dos filhos, o valor sentimental ou o dever moral de proteger a progenitora. Michel riu da resistência de Maria, sugerindo que o patrimônio não poderia ficar estagnado apenas para lhe servir de abrigo. Para eles, Maria Madalena era um vestígio do passado, um obstáculo entre eles e o investimento que cada um planejava para suas próprias vidas luxuosas. A traição era completa, assinada com o egoísmo de quem recebeu tudo e não aprendeu a dar nada. Maria Madalena buscou um refúgio nos olhos de Juliana, a caçula que um dia fora seu consolo, esperando encontrar uma faísca de humanidade. Contudo, a jovem apenas desviou o olhar, rendida à covardia e à cumplicidade silenciosa com os irmãos. A solidão de Maria naquele momento foi absoluta. Ela percebeu que não estava perdendo apenas uma casa, mas a ilusão de que havia criado seres humanos capazes de amar. A urgência de Marina, que exigia desocupação até o final do dia para receber um corretor, era prova final de que a pressa pelo lucro havia incinerado qualquer rastro de piedade filial. Diante da ameaça de ser jogada ao relento, Maria relembrou as madrugadas em claro costurando para fora, as economias feitas à custa de sua própria saúde e as renúncias silenciosas para que os três tivessem os melhores estudos e roupas. Michel, impaciente com o que chamava de drama, retrucou que ela já tivera sua chance de viver e que agora era a vez deles desfrutarem do que foi construído. A crueldade dessas palavras foi um golpe mais profundo que qualquer agressão física, revelando que, para seus filhos, a vida de uma mãe tem data de validade e utilidade limitada. Quando questionados sobre para onde ela deveria ir, a resposta foi um dar de ombros coletivo que ecoou como um trovão. Marina sugeriu abrigos públicos ou a caridade de vizinhos, eximindo-se de qualquer responsabilidade sobre o destino da mulher que lhe deu a vida. Foi nesse instante que algo mudou dentro de Maria Madalena. A dor transformou-se em uma dignidade silenciosa e gélida. Ela endireitou as costas, respirou o ar carregado de injustiça e aceitou o exílio, alertando-os de que o erro que cometiam teria um peso que eles ainda não podiam mensurar. Subir as escadas daquela casa pela última vez foi uma jornada de 1000 milhas. Cada degrau era uma lembrança do marido, das risadas que outrora preencheram os corredores e das preces feitas ao pé da cama. No quarto que dividira com o amor de sua vida, Maria não se permitiu o luxo do colapso. Ela pegou 2 malas velhas e começou a guardar seus parcos pertences, percebendo com uma ironia amarga que uma vida inteira de trabalho cabia em 2 recipientes de couro desgastado. Entre as roupas, seus olhos encontraram uma caixa de madeira esquecida no fundo do armário.
Aquela caixa era um santuário de segredos que Maria Madalena manteve guardados para proteger a imagem idealizada que os filhos tinham do passado. Ali residiam documentos e fotografias que contavam uma história de sobrevivência e de uma identidade que ela suprimira em nome da maternidade. Ao limpar a poeira da tampa, ela soube que a revelação do conteúdo daquela caixa seria o verdadeiro terremoto na vida de Marina, Michel e Juliana. Ela acomodou o objeto com cuidado quase sagrado entre suas vestes, ciente de que a verdade é uma chama que demora a acender, mas que consome tudo ao redor. Finalmente, Maria Madalena saiu pela porta da frente sob o olhar vigilante e apressado de seus herdeiros. Ela não olhou para trás enquanto caminhava para a chuva, sentindo o peso das malas e o peso ainda maior da revelação iminente. Eles achavam que estavam se livrando de um fardo, mas estavam apenas expulsando a única pessoa que detinha a chave para a verdadeira história da família e da fortuna que tanto cobiçavam. O silêncio de Maria sob a tempestade era o prelúdio de um choque devastador que, em breve, transformaria a ganância dos filhos em um arrependimento amargo e eterno. Maria Madalena sentiu o peso daquelas malas como se carregasse o próprio mundo em seus ombros cansados. Ao descer os degraus da varanda, a tempestade desabou sem piedade, mas o que mais lhe gelava a alma não era a água, mas a imagem de seus 3 filhos abrigados no seco, observando sua partida com a indiferença de quem vê o lixo ser levado. Marina, Michel e Juliana eram estátuas de gelo, protegidos pela casa que ela mesma construiu, enquanto permitiam que a mãe se tornasse uma náufraga na lama. A caixa velha, escondida no fundo da mala, era o único tesouro que restava, guardando um segredo que, em breve, faria com que o conforto daquela varanda se transformasse em cinzas de arrependimento nos corações daqueles herdeiros ingratos. Cada passo na estrada de terra era uma batalha contra o lodo que subia pelos seus sapatos e a desesperança que invadia seu peito. A chuva era tão densa que o horizonte desaparecera, deixando Maria Madalena perdida em um limbo cinzento onde o único som era o rugido do trovão e o ruído de seus próprios soluços abafados. Ela olhou para trás uma última vez, esperando que o amor vencesse a ganância e que um deles gritasse seu nome, implorando para que ela voltasse. Mas a porta se fechou. O silêncio da rejeição foi mais ensurdecedor que a própria tempestade, selando o destino de uma mãe que fora expulsa pelo egoísmo daqueles que ela um dia amamentou. A estrada tornou-se um labirinto de lama escorregadia, e a exaustão física começou a cobrar seu preço de forma violenta. Maria Madalena sentiu os braços dormentes e as pernas fraquejarem sob o peso das malas encharcadas. A frase de Michel, "Você já viveu sua chance", ecoava em sua mente como um mantra cruel, drenando-lhe o restante da vontade de lutar. Quando seus pés finalmente cederam e ela caiu de joelhos no barro, a sujeira misturou-se às lágrimas quentes que lavavam seu rosto. Ali, prostrada diante da fúria da natureza, ela permitiu-se chorar por tudo, pela vida de sacrifícios, pela falta de carinho e pela justiça que parecia ter abandonado o mundo. A consciência de Maria começou a se esvair enquanto o frio da lama penetrava em seus ossos. A visão do céu escuro foi a última lembrança antes de o mundo mergulhar no breu absoluto. Ela estava pronta para desistir, entregando-se ao cansaço de uma existência que parecia ter perdido o sentido. No entanto, o destino tinha outros planos, e a caixa que ela protegera com tanto zelo continuava ao seu lado, como um talismã silencioso aguardando o momento certo para revelar sua verdade. Entre o desmaio e o esquecimento, Maria Madalena não sabia que sua queda na lama seria, na verdade, o início de uma redenção que seus filhos jamais poderiam prever. O despertar foi suave, emoldurado pelo aroma de sabão caseiro e o calor de lençóis limpos que pareciam um abraço há muito esquecido. Quando Maria Madalena abriu os olhos, não encontrou a frieza de sua antiga casa, mas a simplicidade de um quarto de madeira adornado com um crucifixo e cortinas floridas. A confusão inicial foi interrompida por uma voz cheia de ternura, uma melodia humana que ela não ouvia há anos vindas de seus próprios filhos. Lúcia, uma mulher de mãos calejadas e olhar benevolente, aproximou-se com uma caneca de chá, oferecendo não apenas conforto físico, mas o calor de uma alma que ainda sabia o que significava a palavra compaixão. Ao descobrir que fora resgatada por Antônio, o marido de Lúcia, que a encontrara desmaiada na estrada, Maria Madalena sentiu um nó na garganta. Era a ironia suprema da vida, enquanto seu próprio sangue a empurrara para a tempestade, desconhecidos a carregaram para o abrigo.
As lágrimas que brotaram em seus olhos não eram mais de agonia, mas de um choque de gratidão profunda. Ela, que sempre fora o pilar de sua família, viu-se agora como a protegida de estranhos que não pediam nada em troca além de seu bem-estar. A humildade daquela casa de madeira era, para Maria, um palácio de humanidade comparado à mansão gélida que deixará para trás. Quando Lúcia perguntou o que a levará àquela situação extrema, Maria hesitou, sentindo o peso da vergonha que deveria pertencer aos seus filhos, e não a ela. Como dizer em voz alta que as 3 pessoas que ela mais amou a trataram como um estorvo descartável? Ela resumiu sua tragédia em problemas familiares, mas o silêncio respeitoso de Lúcia mostrava que a bondade não precisa de explicações detalhadas para agir. Maria percebeu que, naquele refúgio simples, ela não era uma inquilina ou um patrimônio a ser dividido, mas um ser humano digno de respeito e cuidado, algo que Marina, Michel e Juliana haviam esquecido completamente. Nos dias que se seguiram, Maria Madalena começou a reconstruir sua força, não apenas a física, mas a de seu espírito resiliente. Ela se recusava a ser um fardo para seus salvadores e logo se integrou à rotina da casa, lavando roupas, cozinhando e compartilhando o pouco que tinham. Naquela cozinha humilde, ela encontrou uma paz que a ganância de seus filhos havia roubado. Contudo, seu olhar frequentemente se voltava para a mala guardada no canto do quarto. A caixa de madeira ainda estava lá, selada com o passado, esperando o dia em que Maria estaria pronta para usar a verdade como sua última e mais poderosa arma. Enquanto isso, a quilômetros dali, o clima na antiga casa de Maria era de uma celebração oca. Os filhos discutiam sobre divisões de valores e investimentos, sem imaginar que a mãe que expulsaram estava sendo tratada com a dignidade que eles lhe negaram. Marina planejava reformas, Michel calculava lucros e Juliana tentava abafar a voz da consciência com o barulho do consumo. Eles acreditavam que haviam vencido, que a mulher velha e cansada era apenas uma página virada, sem suspeitar que o conteúdo da caixa de madeira era uma sentença que em breve cairia sobre suas cabeças como o golpe de um martelo judicial. Maria Madalena sabia que não poderia se esconder para sempre na bondade de Lúcia e Antônio. O segredo que ela carregava, a verdadeira identidade de quem ela foi e o sacrifício monumental que fez para proteger o nome da família, era uma dívida que a vida cobraria de seus filhos. Enquanto ajudava a preparar o jantar naquela casa de estranhos, ela sentia que o tempo da justiça estava chegando. Em poucos dias, a verdade seria revelada, e o choque de Marina, Michel e Juliana seria tão devastador que eles descobririam, tarde demais, que ao expulsarem a mãe debaixo da chuva, expulsaram a única coisa que realmente possuía valor em suas vidas vazias. A vida na casa de Lúcia e Antônio era um bálsamo que curava e feria simultaneamente. Enquanto o casal a tratava com uma reverência quase sagrada, Maria Madalena sentia a pontada aguda da ironia. Estranhos lhe ofereciam o pão e o afeto que seus próprios filhos haviam lhe negado com desprezo. Antônio, com sua quietude de homem da terra, trazia consigo um respeito que Maria não recebia há décadas, provando que a dignidade não reside no saldo bancário, mas na pureza do olhar. No entanto, o silêncio das noites de chuva trazia de volta as sombras do passado, obrigando-a a encarar o que estava escondido no fundo de sua mala encharcada. Sozinha na pequena sala, sob o som rítmico da chuva no telhado de zinco, Maria Madalena decidiu que era hora de enfrentar seus fantasmas. Com as mãos trêmulas, ela abriu a caixa de madeira, revelando fotografias que pareciam pertencer a uma divindade de outra era. A imagem de uma jovem radiante diante de uma mansão nababesca não parecia a mulher que agora limpava o chão por abrigo. Aquela era Maria Madalena Cavalcante, a herdeira que o mundo acreditava ter desaparecido, ladeada por pais que amavam mais o sobrenome do que a própria filha, e que a obrigaram a escolher entre um império de cristal e a batida de um coração sincero. Ao tocar a foto de seu falecido marido, um homem de mão simples e sorriso vasto, Maria sentiu um calor que nenhuma tempestade poderia apagar. Ela havia escolhido o amor, abdicando de uma fortuna incalculável para construir uma vida baseada no trabalho e na verdade. Valeu a pena, ela sussurrou para o vazio da sala, confrontando a ingratidão de seus filhos com o sacrifício que fizera por eles. Ela fora deserdada, banida do luxo para que pudesse viver a liberdade de ser quem era, mas o preço dessa escolha parecia estar sendo cobrado agora, da forma mais cruel e inesperada possível. A aparição de Lúcia na porta da sala quebrou o transe das memórias, trazendo Maria de volta à realidade daquela casinha humilde.
O choque nos olhos da anfitriã ao ver as fotos de gala era evidente. Ela reconhecia ali uma aristocracia que a pobreza não conseguirá apagar inteiramente dos traços de Maria. A senhora veio de família rica, não veio? Indagou Lúcia com uma curiosidade reverente. Maria Madalena tentou ocultar os vestígios de sua antiga vida, fechando a caixa como se pudesse trancar o passado, mas a verdade já havia transbordado, iluminando a sala com o brilho de uma história que envolvia renúncia e coragem. Maria confessou, com a voz embargada, que o ultimato de seus pais fora definitivo, a fortuna ou o homem que amava. Sem hesitar, ela escolhera o caminho da simplicidade, sendo deserdada e apagada dos registros de uma família que não aceitava nada menos que a obediência cega. Lúcia e Antônio, que agora também ouviam a história, olhavam para ela com um respeito renovado, enxergando a gigante que se escondia sob o avental de dona de casa. Para eles, Maria era uma rainha em exílio, enquanto para seus próprios filhos, ela era apenas um obstáculo descartável no caminho para um lucro imobiliário. Antônio cruzou os braços, ponderando sobre como a vida muitas vezes inverte os valores, escondendo diamantes sob mantos de humildade. Ele percebera desde o primeiro momento que aquela mulher tinha uma postura que não se comprava, uma educação que emanava de berços de ouro, mas que fora temperada pelo suor do trabalho honesto. Maria, contudo, sentia apenas o peso do fracasso materno. Se ela tivesse ficado com seus pais, se tivesse mantido a herança, talvez Marina, Michel e Juliana não tivessem crescido com corações tão áridos, ou talvez a ganância fosse apenas uma semente ruim que germinou apesar de todo o seu amor. Enquanto Maria Madalena guardava sua caixa, atormentada pela dúvida se sua escolha pelo amor prejudicar o futuro dos filhos, a engrenagem do destino começava a girar em outro lugar. Em um escritório luxuoso, longe da lama e da chuva, um advogado elegante revisava documentos que poderiam mudar o curso de várias vidas. Ele buscava por Maria Madalena Cavalcante, o elo perdido de uma linhagem que agora, por força de leis e testamentos antigos, precisava ser encontrado. O passado que ela enterrou estava prestes a emergir com a força de um maremoto, trazendo consigo consequências legais que seus filhos jamais ousariam imaginar. Na varanda da casa que ajudara a construir, Marina observava a chuva com o olhar fixo no horizonte, mas não procurava pela mãe, ela calculava comissões e valores de venda. Para ela, a ausência de Maria era um alívio, uma nota de rodapé removida de um contrato lucrativo. Michel, ao seu lado, exalava a arrogância de quem acredita que o mundo lhe deve tudo, usando a tecnologia para orquestrar o futuro sem dar um segundo de pensamento à mulher que o ensinou a andar. Eles estavam celebrando uma liberdade que fora comprada com o preço da traição mais baixa que um filho pode cometer. Dentro da casa, Juliana empilhava as caixas com os pertences de Maria Madalena, tratando as memórias de uma vida como entulho a ser descartado. Não havia hesitação em seus movimentos, apenas a frieza mecânica de quem deseja apagar qualquer rastro de uma existência que agora consideravam irrelevante. Eles não sabiam que, ao jogarem fora as coisas da mãe, estavam descartando a única proteção que tinham contra a tempestade que se aproximava. A ironia era suprema. Eles queriam o patrimônio daquela casa pequena, enquanto eram os herdeiros de algo infinitamente maior que só Maria poderia lhes dar. O choque que aguardava Marina, Michel e Juliana seria devastador e absoluto. Enquanto eles se preparavam para lucrar com a venda de uma propriedade simples, a justiça estava a caminho para revelar que a mulher que eles expulsaram debaixo da chuva era a chave para um império que eles nunca poderiam alcançar sozinhos. Maria Madalena, na segurança do lar de Lúcia e Antônio, ainda não sabia que sua renúncia por amor estava prestes a ser testada uma última vez. O advogado estava perto. E quando a verdade sobre a herança dos Cavalcante viesse à tona, os filhos descobririam que, ao expulsarem a mãe, assinaram sua própria ruína espiritual e financeira. O silêncio que reinava na varanda era o de uma consciência anestesiada pela ganância, até que uma nuvem de poeira na estrada anunciou a chegada do destino. Um carro preto, de luxo estridente para aquela região esquecida, avançava devagar, despertando a curiosidade estéril de Marina e Michel. Eles, que haviam expulsado a mãe com a pressa de quem descarta um móvel velho, não imaginavam que o veículo trazia o passado que Maria Madalena tentará enterrar. Da porta do automóvel saiu um homem cujo terno impecável e postura autoritária contrastavam violentamente com a simplicidade daquela casa de barro e suor, trazendo consigo o aroma do poder e das decisões irrevogáveis.
O doutor Estevão Almeida não era um homem de rodeios, ele carregava em sua pasta de couro o peso de décadas de uma história mal resolvida. Ao perguntar por Maria Madalena Cavalcante, ele lançou um nome que soou como um idioma estrangeiro nos ouvidos de Marina. Minha mãe é Silva, retrucou ela, sem saber que o sobrenome que desprezava era apenas o disfarce de uma linhagem imperial. O advogado, com a paciência de quem já viu a face mais feia da humanidade, explicou que o registro de nascimento de Maria ocultava uma origem que ela mesma decidirá abandonar por amor, mas que o sangue e a lei não permitiam que fosse esquecida. A revelação de que a mãe pertencia a uma das famílias mais tradicionais e abastadas do país caiu sobre os filhos como um martelo sobre o cristal Michel, que antes olhava para a mãe com o desprezo de um credor, agora sentia o cigarro caro tremer entre os dedos ao ouvir sobre indústrias, propriedades e investimentos. O doutor Estevão foi cirúrgico ao mencionar o valor, 100 milhões de reais. Naquele instante, o ar pareceu desaparecer da varanda. O patrimônio que eles cobiçavam, aquela casinha humilde, tornou-se uma partícula insignificante diante da montanha de ouro que Maria Madalena, a costureira de mãos calejadas, tinha direito por nascimento. Marina sentiu o estômago revirar enquanto o advogado narrava o sacrifício de Maria. Ela fora a herdeira que preferiu a pobreza ao lado de um homem simples do que a riqueza sob o jugo de pais autoritários. O ultimato que ela recebeu aos 20 anos foi o mesmo que ela, Marina, acabará de dar à mãe, mas com uma diferença fundamental: Maria escolhera o amor, enquanto os filhos haviam escolhido a nota promissória. A ironia era uma ferida aberta, a mulher que eles chamaram de fardo e vítima era, na verdade, uma gigante de nobreza que abriu mão de um império para que eles pudessem nascer de um casamento genuíno. O desespero começou a tomar o lugar do choque quando Michel percebeu que o homem que sua mãe escolhera era o pai que eles tanto amavam, mas cuja memória agora parecia manchada pela própria ingratidão dos filhos. O doutor Estevão explicou que Augusto e Vitória Cavalcante, antes de partirem, haviam se arrependido da dureza de seus corações. Eles mudaram o testamento para devolver a Maria tudo o que lhe pertencia, pedindo um perdão que ela nunca teve a chance de ouvir. A fortuna estava lá, esperando por uma assinatura, mas a dona legítima daquela glória fora jogada na chuva como uma desconhecida indesejada. Juliana, a caçula que se escondera na covardia, aproximou-se com a voz trêmula, perguntando se a mãe sabia da fortuna. O balançar de cabeça negativo do advogado foi como uma sentença de morte para a paz de espírito dos três. Eles haviam expulsado uma milionária achando que ela não tinha onde cair morta. O pânico de Marina era quase palpável. Se a mãe contasse ao advogado o que acontecerá naquela manhã cinzenta, a herança poderia escorrer por entre seus dedos. O medo da pobreza, que antes os motivara a vender a casa, agora os motivava a proteger a própria mentira diante da autoridade do doutor Estevão. Michel, mestre na arte da dissimulação, apressou-se em esconder a verdade sob uma camada de falsidade asquerosa. Nossa mãe viajou por problemas pessoais, mentiu ele, tentando ocultar o fato de que ela estava, naquele exato momento, possivelmente desmaiada em alguma sarjeta ou acolhida pela caridade alheia. Marina assentiu, reforçando a farsa, enquanto seus olhos buscavam freneticamente uma solução para o crime que haviam cometido. O advogado, acostumado a ler as entrelinhas das famílias em conflito, sentiu o cheiro acre da culpa, mas guardou suas suspeitas sob a elegância de seu ofício. O doutor Estevão entregou o cartão de visitas com a urgência de quem sabe que o tempo é um luxo que Maria Madalena não tinha. Ele ordenou que ela ligasse imediatamente, pois a sucessão de 100 milhões de reais não poderia esperar pelos problemas pessoais que os filhos alegavam. Marina pegou o papel com as pontas dos dedos, sentindo-o queimar como brasa. Naquele pedaço de papel residia a salvação financeira de suas vidas, mas também a prova documental de sua vilania. Se a mãe não fosse encontrada, ou se fosse encontrada morta, o que seria deles e daquela fortuna tão próxima e ao mesmo tempo tão distante? Assim que o carro preto desapareceu na curva da estrada, a varanda tornou-se um campo de batalha de nervos. Marina gritou com Juliana, Michel amaldiçoou a própria sorte e o silêncio da casa parecia agora zombar deles. Eles haviam chutado a galinha dos ovos de ouro para o meio de uma tempestade torrencial. A ganância que os unira para expulsar Maria agora os dividia no desespero de recuperá-la antes que o advogado descobrisse a verdade.
Eles não eram mais donos de nada, eram prisioneiros de um segredo que poderia destruí-los se a mãe decidisse usar seu novo poder para se vingar. Enquanto isso, longe daquela varanda impregnada de falsidade, Maria Madalena repousava na casa de Lúcia, sem saber que o mundo que ela abandonara por amor estava batendo à sua porta com o brilho do ouro e o peso da justiça. O advogado estava no rastro da herdeira, mas o que ele encontraria não seria apenas uma mulher rica, mas uma alma ferida que agora detinha o destino de seus algozes nas mãos. O choque devastador que Maria prometera aos filhos estava prestes a se concretizar, mas não por suas mãos, e sim pela força de um passado que se recusava a permanecer enterrado sob a lama da ingratidão. O doutor Estevão, com o olhar treinado para ler as sombras da alma humana, observou os pertences de Maria Madalena amontoados como refúgio e sentiu um calafrio de indignação. Antes de partir, ele lançou um aviso que ecoou como uma maldição sobre a varanda. Esperava que, ao reencontrarem a mãe, soubessem oferecer o respeito que ela conquistara ao trocar 100 milhões de reais pela pureza de um sentimento. Quando o carro de luxo desapareceu na poeira da estrada, o silêncio que ficou para trás foi preenchido pelo peso insuportável de uma cifra que Marina, Michel e Juliana jamais imaginaram que estaria associada à mulher que acabaram de expulsar. Marina desabou sob o impacto da revelação, sentindo a ironia morder suas entranhas. A mulher que ela chamara de drama era dona de um império. O pânico de Michel era palpável, não pela ausência da mãe, mas pelo medo de ter selado o próprio destino na miséria ao chutar a única pessoa que detinha a chave da fortuna. Juliana, entregue a um pranto tardio, lamentava a crueldade que os três haviam orquestrado, percebendo que a ingratidão deles não fora apenas um erro moral, mas um suicídio financeiro. A união que antes servirá para o mal agora se transformava em um desespero frenético para localizar Maria Madalena antes que a verdade a alcançasse primeiro. Os telefones não paravam, mas as respostas eram sempre o mesmo vácuo de informação. Ninguém vira a costureira humilde que caminhara para a tempestade 3 dias antes. Era como se Maria tivesse sido engolida pela própria injustiça que sofrerá. Marina ligava para hospitais e delegacias, descrevendo uma mulher de 68 anos que, para ela, nunca passará de um fardo, mas que agora valia cada centavo de um tesouro incalculável. A cada minuto que passava, o desespero de Michel crescia, alimentado pelo uísque e pela percepção de que eles haviam jogado na rua a única pessoa que abriu mão de tudo para que eles não tivessem nada menos que o básico. Enquanto o caos reinava naquela casa desprovida de afeto, em um vilarejo próximo, Maria Madalena encontrava a paz que o dinheiro não comprava. Ao lado de Lúcia, ela preparava o jantar com a mesma dedicação que tivera a vida inteira, sem suspeitar que o mundo que ela abandonara por amor estava prestes a resgatá-la das sombras. Maria não sabia das 100 milhões de razões que agora faziam seus filhos chorar, e sua humildade era o maior contraste possível com a ganância que apodrecia o coração de sua linhagem. Naquela noite, enquanto ela dormia em paz, seus filhos eram assombrados pelo fantasma de uma riqueza que eles mesmos haviam exilado. A manhã seguinte trouxe o doutor Estevão de volta, mas seu semblante era ainda mais carregado de gravidade. Antes mesmo que ele pudesse bater à porta, Marina o interceptou, ansiosa por qualquer notícia que pudesse salvar sua herança. O advogado, contudo, trazia mais do que notícias, trazia a biografia de uma mulher que os filhos nunca se deram ao trabalho de conhecer. Ele abriu sua pasta e revelou documentos que mostravam que Maria Madalena não era apenas rica, mas uma mente brilhante, poliglota e administradora de empresas, que estava sendo preparada para governar os negócios da família Cavalcante até o dia em que o coração falou mais alto. Michel ouviu, paralisado, a história de como sua mãe recusou um casamento arranjado com um magnata para fugir com o pai deles, um simples operário de fazenda. O choque de descobrir que a mãe possuía uma inteligência e uma formação tão vastas fez com que ele se sentisse pequeno em sua própria arrogância. Eles a viam apenas como a mulher que remendava roupas, sem imaginar que ela dominava 4 idiomas e que sua postura de gente importante, notada até por estranhos como Antônio, era o resquício de uma aristocracia que ela sacrificará no altar da família. A revelação de sua renúncia era uma bofetada de realidade na face da ganância deles. O doutor Estevão continuou o relato implacável, descrevendo como Maria saiu da mansão apenas com a roupa do corpo, trocando a seda pela chita sem nunca olhar para trás. Ela e o marido viveram em habitações precárias enquanto os pais dela esperavam, com sadismo, que a pobreza a trouxesse de joelhos pedindo perdão.
Mas Maria Madalena possuía um orgulho forjado no caráter e nunca cedeu. Marina sentiu a garganta apertar ao perceber que a casa que eles tanto queriam vender fora o maior luxo que aquela mulher conseguirá construir com o próprio esforço, após ser deserdada por amar quem eles chamavam de pai. O relatório dos investigadores da época pintava um quadro devastador. Maria trabalhava dia e noite em sua máquina de costura para garantir que os filhos tivessem o que comer, enquanto seu marido se esgotava em canteiros de obras. A maior parte do sustento daquela família, que Marina e Michel agora desprezavam, viera do suor de uma mulher que poderia estar em jatos particulares, mas preferiu estar à beira de um fogão a lenha cuidando deles. A vergonha começou a queimar nos rostos dos três herdeiros, uma mistura de arrependimento pelo que fizeram e pavor pelo que poderiam perder. Por que ela nunca nos contou? Questionou Marina, em um fio de voz que mal conseguia carregar sua própria culpa. O doutor Estevão a olhou com uma piedade que era mais cortante que qualquer insulto, sugerindo que Maria talvez quisesse protegê-los da sombra da renúncia dela, ou talvez soubesse, no fundo, que o caráter deles não suportaria a pressão de saber que eram filhos de uma fortuna perdida. Ela queria que eles valorizassem o trabalho, o amor e a simplicidade, mas, no processo, criou três estranhos que mediam o valor das pessoas pelo tamanho do patrimônio que elas ocupavam. O advogado fechou a pasta com um estrondo que soou como um ponto final na dignidade daqueles filhos. Ele deixou claro que Maria Madalena era a única dona de cada centavo e que o testamento de seus pais era um pedido de perdão que ela ainda não havia recebido. Marina, Michel e Juliana estavam agora em uma corrida contra o tempo, não para resgatar uma mãe, mas para tentar salvar a própria ganância. Eles não sabiam que, ao expulsarem Maria debaixo daquela chuva, haviam quebrado o último vínculo de proteção que ela lhes oferecia, e que a verdade, quando finalmente a alcançasse, seria o julgamento definitivo sobre a ingratidão de suas vidas. O doutor Estevão observava a ruína moral dos três filhos com a autoridade de quem guarda a verdade em uma pasta de couro. Quando ele revelou que Maria Madalena fora localizada por investigadores anos atrás e pedirá para não ser contatada, o silêncio na sala tornou-se asfixiante. Ela mandara dizer aos pais que os perdoava e que seus três filhos eram a sua maior riqueza, uma frase que agora cortava a alma de Marina, Michel e Juliana como uma navalha. Eles, que a trataram como um fardo descartável, descobriram que era o único tesouro pelo qual uma mulher abrirá mão de um império, e o peso dessa revelação transformou a ganância em uma vergonha insuportável. Michel desabou contra a parede, destruído pela percepção de que nunca merecera o pedestal onde a mãe o colocará. O advogado continuou, revelando que os pais de Maria Madalena deixaram cartas de arrependimento, admitindo que o amor dela fora, de fato, a escolha correta. Maria viverá décadas acreditando no desprezo dos pais, enquanto eles partiam em silêncio, deixando-lhe tudo com a condição de que ela finalmente vivesse a vida feliz que merecia. A herança não era apenas dinheiro, era um pedido de desculpas póstumo que os filhos agora haviam interrompido ao jogarem a herdeira na lama da estrada. A dor física no peito de Marina intensificou-se quando Juliana surgiu com uma caixa velha, resgatada do fundo do armário que acabaram de esvaziar. Dentro, não havia joias ou escrituras, mas dezenas de cartas escritas por Maria Madalena aos seus pais, nunca enviadas, mas preservadas como um diário de sacrifício. O doutor Estevão, ao ler os manuscritos, encontrou o relato de uma mulher que, mesmo na pobreza, celebrava a existência de seus filhos. Marina começou a ler em voz alta, sua voz falhando ao encontrar descrições de si mesma como linda e inteligente, e de Michel como alguém de coração enorme, virtudes que eles haviam acabado de provar não possuir. As cartas eram um testemunho de uma vida de escolhas conscientes. Maria escrevia que não se arrependia de ter trocado a fortuna pelo amor do marido e pela criação de seus filhos. Ela descrevia as noites de costura e as contas apertadas não como lamúrias, mas como degraus para a felicidade de vê-los crescer. Michel arrancou a carta das mãos da irmã, lendo o trecho onde a mãe afirmava que o amor vale mais que qualquer fortuna. Ele não suportou o impacto daquelas palavras e saiu correndo da casa, sufocado pela própria pequenez diante da magnitude daquela mulher que eles tentaram apagar de suas vidas. Marina encontrou uma carta mais recente, escrita como um testamento espiritual para o caso de sua partida. Nela, Maria Madalena perdoava os pais por terem sido duros e reafirmava que seu maior sucesso na vida fora criar 3 filhos maravilhosos.
O contraste entre a imagem que a mãe tinha deles e a realidade do que haviam feito na manhã da expulsão era devastador. Ela os via como sua maior riqueza, enquanto eles a viam como um custo fixo que precisava ser cortado. As lágrimas de Juliana agora não eram de medo, mas de um remorso profundo que nenhuma quantia em dinheiro poderia aliviar. A leitura final da carta, onde Maria declarava que ensinar o caráter acima do dinheiro, foi o golpe de misericórdia na arrogância de Marina. Ela percebeu que falharam no único teste que importava para a mãe. O doutor Estevão, guardando os papéis com um respeito quase sagrado, lembrou-os de que a busca agora não deveria ser pela herança, mas pelo perdão de uma alma que os amou incondicionalmente. A fortuna de 100 milhões de reais tornou-se uma sombra irrelevante diante da urgência de resgatar a mulher que dera sentido às suas existências antes mesmo de eles nascerem. Michel voltou para a sala com o rosto inchado, a dissimulação completamente varrida pela angústia. O desespero agora era o único motor dos três irmãos, que finalmente entenderam que haviam cometido um sacrilégio contra o amor mais puro que conheceriam. Eles saíram em disparada, abandonando a casa que tanto queriam vender, entrando no carro com a urgência de quem tenta impedir uma tragédia. A estrada de terra, que antes era o caminho para o exílio de Maria, tornou-se o palco de uma busca frenética por uma mãe que eles nem sabiam se ainda estava viva sob a fúria da tempestade. Eles rodaram a região, parando em cada casebre, perguntando em cada posto de saúde e hospital, mas o rastro de Maria Madalena parecia ter se dissolvido na chuva. A cada não recebido, o coração de Marina afundava mais. Ela lembrava do olhar da mãe ao partir, daquelas duas malas que carregavam apenas roupas velhas e uma caixa de memórias que eles haviam desprezado. O desespero não era mais por causa dos milhões, era o pavor de que a última lembrança que Maria teria de seus filhos fosse a da frieza na varanda e do som da porta se fechando em seu rosto. Juliana gritava o nome da mãe pela janela do carro, sua voz se perdendo no vento. Eles passaram por vizinhos que os olhavam com desconfiança, pois a notícia da expulsão já começara a circular como um veneno na pequena comunidade. A cada quilômetro percorrido sem sucesso, a imensidão do erro tornava-se mais evidente. Eles haviam subestimado Maria Madalena, achando que sua simplicidade era sinal de fraqueza, quando na verdade era o escudo de uma nobreza que os três, com seus diplomas e roupas caras, nunca conseguiriam alcançar sem o perdão dela. Enquanto o sol começava a baixar, lançando sombras longas sobre a estrada lamacenta, os três filhos sentiam que o mundo estava se fechando sobre eles. O advogado seguia à distância, uma testemunha silenciosa da queda de um império moral. Eles não sabiam que, a poucos quilômetros dali, Maria Madalena estava sentada à mesa com estranhos que a valorizavam mais do que seu próprio sangue. A busca continuava, mas o tempo era um inimigo implacável. Eles precisavam encontrar a herdeira do amor, mas a dúvida cruel permanecia. Depois de tudo o que fizeram, será que Maria Madalena ainda o chamaria de sua maior riqueza? O desespero de Marina, Michel e Juliana não era mais alimentado apenas pela ganância, mas pela percepção tardia de que haviam cometido um sacrilégio. Eles não expulsaram apenas uma mãe, eles haviam banido de suas vidas o próprio anjo que sacrificará o céu da aristocracia para caminhar no inferno das dificuldades por eles. Marina dirigia de forma errática, os olhos nublados por lágrimas de um remorso corrosivo, enquanto Michel, ao seu lado, enterrava o rosto nas mãos, sentindo o peso da própria covardia. Ao voltarem para a propriedade, encontraram Dona Conceição, a vizinha que fora a única testemunha silenciosa da tragédia ocorrida há 4 dias, e o olhar daquela senhora era um tribunal implacável. Dona Conceição não poupou os 3 herdeiros da crueza dos fatos, relatando com precisão cirúrgica o momento em que Maria Madalena tropeçou na lama enquanto eles assistiam a tudo sob a segurança da varanda seca. A vergonha que emanava de Michel era quase física quando a vizinha revelou que a mãe sempre soubera da própria fortuna, mas preferira o silêncio para que eles aprendessem o valor da vida. Ela confiava em mim, disse a senhora, lançando sobre os irmãos a verdade mais dolorosa. A mãe encontrara amizade e acolhimento em uma estranha, enquanto recebia apenas frieza daqueles que amamentou com seu próprio sacrifício. As revelações de Dona Conceição começaram a abrir feridas que jamais seriam fechadas. Ela contou sobre as incontáveis noites em que viu Maria Madalena fingir que já havia jantado, deixando o prato vazio na pia para que sobrasse comida para os 3 filhos adolescentes. Quantas vezes ela mentiu,
dizendo que não tinha fome enquanto o estômago dela doía de vazio, questionou a vizinha, fazendo Marina sentir o estômago revirar. A imagem da mãe, que eles consideravam um peso, passará anos em um regime de privação voluntária para que nenhum deles conhecesse a face da fome que ela mesma enfrentava em silêncio. Marina descobriu que seu diploma de faculdade não fora pago com economias triviais, mas com a venda das únicas joias que a mãe possuía, presentes de um casamento construído sobre o amor puro. O mundo parecia girar enquanto ela percebia que sua carreira fora erguida sobre os destroços das poucas lembranças de valor da mãe. Michel, por sua vez, foi atingido pelo golpe mais duro ao saber que o capital para seu escritório de advocacia veio da venda da aliança de casamento de Maria. Ela se despojara do último vínculo físico com o falecido marido para garantir que o filho pudesse ostentar o sucesso que agora usava para humilhá-la. A crueldade da situação atingiu seu ápice quando Juliana soube que sua festa de casamento, motivo de tanto orgulho, fora financiada por um empréstimo que Maria Madalena ainda pagava com dificuldade. A filha que a tratara como uma inquilina atrasada fora a mesma que a mergulhou em dívidas para satisfazer um capricho de ostentação. Ela passou os últimos 3 anos pagando pelo seu luxo enquanto você a tratava como lixo, sentenciou Dona Conceição, reduzindo Juliana a um pranto convulsivo no chão de terra. Eles eram, aos olhos daquela vizinha e da própria consciência, monstros alimentados pela generosidade de uma santa. O golpe final veio com a revelação de que Maria Madalena receberá a carta dos pais há um mês. Ela já sabia da herança de 100 milhões de reais antes mesmo de ser expulsa de casa. A oportunidade de luxo e redenção estava em suas mãos, mas ela escolhera ignorar a fortuna para continuar vivendo de forma simples ao lado de seus filhos. Ela acreditava que eles eram sua maior riqueza e que o dinheiro era desnecessário diante do amor que supunha existir naquela casa. A decisão de Maria de não abandonar os filhos pela herança tornou o ato da expulsão uma das maiores traições da história humana. Michel começou a hiperventilar, percebendo que a mãe poderia ter partido no momento em que soube da fortuna, deixando-os para trás em sua mediocridade, mas preferira ficar. A gente é pior que monstro, sussurrou ele, sentindo a lama da estrada infiltrar-se em suas roupas caras. Eles haviam chutado a pessoa que, um mês antes, escolhera o convívio com eles em vez de uma vida de rainha. A profundidade daquele amor incondicional era agora o espelho onde eles viam o reflexo de suas almas deformadas pela ganância e pela ingratidão absoluta. Marina arrastou-se até os pés de Dona Conceição, implorando por uma direção, por um sinal de que ainda havia tempo para o arrependimento. Ela segurava a saia da vizinha como uma criança perdida, mas a senhora apenas olhava para o horizonte cinzento. A vizinha sabia que o tempo de Maria Madalena era outro, um tempo de cura longe do veneno daquela família. O desespero dos irmãos era o preço mínimo a ser pago por décadas de indiferença, e a resposta sobre o paradeiro da mãe não viria sem que eles sentissem na pele o frio da incerteza que Maria sentiu sob a chuva. Dona Conceição respirou fundo e olhou para os 3 filhos ajoelhados na lama, uma imagem que ela guardaria para sempre como símbolo da justiça poética. Ela sabia onde Maria estava, mas a dúvida era se Maria queria ser encontrada por eles. Vocês não merecem a poeira do sapato dela, disse a vizinha com uma voz carregada de uma autoridade ancestral. Ela via neles não os filhos de sua amiga, mas os algozes que quase mataram a esperança de uma mulher que nunca soube o que era odiar. A busca deles agora era uma penitência, uma jornada através da dor que haviam causado. Finalmente, sob o peso do silêncio de Dona Conceição, os irmãos perceberam que o perdão de Maria Madalena era a única coisa que poderia salvá-los do abismo, mas que talvez esse perdão nunca viesse. Eles haviam perdido a mãe, a fortuna e a própria dignidade em um único ato de soberba. A vizinha balançou a cabeça negativamente quando Marina perguntou o local exato onde Maria se refugiara. O segredo do paradeiro de Maria Madalena seria o teste final para aqueles filhos. Eles a procurariam até o fim dos seus dias por amor, ou desistiriam quando percebessem que os 100 milhões estavam fora de seu alcance. A busca por Maria Madalena transformou-se em uma descida ao abismo da própria consciência para Marina, Michel e Juliana. Eles voltaram para casa vazia como zumbis, mas agora não procuravam escrituras de venda, e sim fragmentos da alma da mãe que haviam estilhaçado. Ao revirarem gavetas e armários, encontraram cadernos de despesas que contavam a história de uma guerra silenciosa contra a miséria.
As anotações de Maria, cortei meu almoço para sobrar para as crianças ou vendi o último brinco para o remédio de Michel, eram cicatrizes expostas que mostravam que a vida deles fora construída sobre a fome voluntária de uma mulher que nunca se queixou. Marina encontrou, sob a cama da mãe, uma pasta que guardava mais do que papéis, guardava a prova de um amor que não conhecia limites. Ali estavam os recibos do empréstimo do casamento de Juliana, pagos centavo por centavo com o suor de madrugadas de costura, e fotos de uma Maria Madalena jovem, cercada por um luxo que ela abandonara sem olhar para trás. A imagem da mãe sorrindo, com um vestido simples no dia de seu casamento, revelava que a felicidade dela nunca dependera de ouro, mas da presença do homem que amava e dos filhos que, anos depois, a tratariam como um estorvo descartável. Michel, devastado, leu as cartas de amor que a mãe escrevera ao pai, mas que nunca enviará, onde ela afirmava que trocaria 1000 fortunas por um único dia ao lado de sua família. O termo tesouro, usado por Maria para descrever os filhos, agora soava como uma acusação de blasfêmia nos ouvidos de Michel. Juliana encontrou um diário onde a mãe registrava as mágoas da adolescência dos filhos com uma ternura infinita, prevendo que um dia eles iriam entender. Ao fechar o caderno contra o peito, Juliana percebeu que o entendimento chegara tarde demais, no momento exato em que haviam falhado no teste mais crucial de suas vidas. Quando o sol se pôs, as sombras na sala pareciam refletir a escuridão nos corações dos 3 irmãos. Eles estavam cercados por provas de uma ingratidão monumental. Cada objeto encontrado era uma nova facada que revelava o quanto foram amados e o quanto foram cruéis. Marina olhou para os irmãos e declarou que a busca agora não era pelos 100 milhões, mas pela redenção de pedir um perdão que sabiam não merecer. O telefone tocou, interrompendo o luto precoce, e a voz de Antônio trouxe a notícia que eles tanto temiam e esperavam. Maria Madalena estava viva, acolhida pela caridade de estranhos. A viagem até a casa de Antônio foi uma jornada de silêncio e pavor. A casinha de madeira humilde, com seu quintal de terra batida, era o cenário da nova vida de Maria, uma vida onde ela não era mais a mãe chata, mas a senhora resgatada da lama. Antônio os recebeu com um julgamento silencioso em seu olhar, avisando que não permitiria que Maria Madalena chorasse novamente por causa deles. Ao cruzarem a soleira da porta, os 3 filhos viram a mãe sentada perto da janela, concentrada em um remendo, como se o mundo ao seu redor, e a traição que sofrerá, fosse apenas um ruído distante. A voz de Maria Madalena, ao perguntar o que eles queriam, saiu fria como o gelo da manhã em que fora expulsa. Marina tentou falar, mas as pernas bambearam diante daquela indiferença que doía mais que qualquer grito. Maria não parou de costurar. Para ela, o trabalho era a única constante em uma vida marcada pela renúncia. Ela os lembrou, com uma calma assustadora, de cada palavra vil que proferiram, de como a chamaram de peso e de como a deixaram para trás sob a fúria da tempestade. O arrependimento deles parecia, naquele momento, uma moeda sem valor diante do estrago causado. Michel ajoelhou-se aos pés da mãe, implorando para ser ouvido, mas Maria Madalena questionou se a vinda dele se devia à descoberta da herança. O cinismo da vida fizera com que ela desconfiasse da súbita mudança de coração de seus herdeiros. Ela riu amargamente quando eles disseram que agora sabiam quem ela realmente era, retrucando que sempre fora a mesma pessoa, apenas agora eles sabiam que ela possuía o dinheiro que tanto cobiçavam. O muro de proteção que Maria erguera ao redor de si mesma parecia impenetrável para os filhos que a traíram. Juliana rastejou até os pés da mãe, desfiando as descobertas daquela tarde, as cartas nunca enviadas, as joias vendidas para pagar faculdades e escritórios, a aliança de casamento sacrificada por um futuro que eles agora usavam para desprezá-la. Ela contou sobre o empréstimo do casamento que a mãe ainda pagava e sobre o diário que guardava o amor incondicional que eles nunca souberam retribuir. A revelação de que sabiam de cada sacrifício oculto fez com que a agulha de Maria Madalena finalmente parasse no ar, o silêncio preenchendo o quarto com uma densidade sufocante. Maria Madalena olhou para os 3 filhos prostrados diante dela e viu neles não os monstros da varanda, mas as crianças por quem ela passara fome. No entanto, a ferida da expulsão ainda sangrava. Ela sabia que eles haviam lido sua alma através daquelas cartas, mas a pergunta que pairava no ar era se o amor dela seria capaz de suportar o peso daquela traição final.
O doutor Estevão e a fortuna de 100 milhões eram agora meros detalhes em uma sala onde o que estava em jogo era a dignidade de uma mãe e a salvação de 3 almas perdidas na própria ganância. A resposta de Maria Madalena ao clamor dos filhos permanecia incerta, enquanto a chuva começava a cair novamente lá fora, lembrando a todos da manhã cinzenta na varanda. Ela olhou para a roupa velha que costurava e depois para os filhos de joelhos, pesando perdão contra a justiça. O segredo de sua vida fora revelado, e o choque devastador que ela previra agora consumia Marina, Michel e Juliana de dentro para fora. Eles haviam encontrado a mãe, mas agora precisariam descobrir se ainda existia um lugar para eles no coração de uma mulher que aprenderá que o amor, às vezes, exige a distância para sobreviver. Maria Madalena permaneceu em silêncio por alguns segundos, com os olhos cerrados como se buscasse forças em um passado de privações. Quando os abriu, as lágrimas transbordavam, mas sua voz carregava a autoridade de quem sobreviveu ao deserto. Ela confrontou Marina, Michel e Juliana com a verdade mais nua. Eles só perceberam o seu valor quando descobriram o saldo bancário da herança. Entenderam que eu amava vocês. Isso deviam ter percebido quando eu passava noites acordadas cuidando de vocês doentes ou quando fingia que não tinha fome para sobrar comida, sentenciou ela, transformando a sala de Antônio em um tribunal de consciência. Marina soluçava ao ouvir sobre as privações que a mãe enfrentará em silêncio, mas Maria Madalena foi implacável ao lembrar que a vida inteira fora vista como chata ou simples demais para o círculo social dos filhos. Ela revelou que sabia da herança há um mês e que sua escolha fora ignorar os milhões para continuar ao lado deles, provando que o amor era sua única bússola. Escolhi vocês todas as vezes. E vocês me escolheram quando? Questionou ela, deixando um vácuo de silêncio que nenhum dos três conseguiu preencher, pois a resposta era um vazio absoluto de egoísmo. Juliana implorou por uma chance de consertar o estrago, mas Maria Madalena questionou como se devolve a dignidade de quem foi jogado na rua como lixo. Michel, com a voz embargada, admitiu que não podiam mudar o passado, mas prometeu um futuro diferente. A mãe, contudo, deixou claro que não queria mudanças movidas pelo medo de perder o dinheiro, mas sim por uma transformação real de caráter. Naquele momento, os filhos compreenderam que a reconciliação não seria um contrato assinado, mas uma caminhada árdua para provar que aprenderam, enfim, o que é a honra. Antes que os filhos partissem da casa de Antônio, Maria Madalena lançou a frase que congelou o sangue de todos os presentes. Ela comparou a atitude de seus pais com a de seus filhos, expondo a ferida mais profunda de todas. Meus pais me deram um ultimato porque queriam me proteger do que achavam que era erro. Vocês me expulsaram porque eu estava atrapalhando a vida de vocês. Meus pais erraram por amor. Vocês erraram por egoísmo, afirmou ela. Essa distinção cruel serviu como veredito final sobre a ingratidão dos três, que saíram dali destruídos pela própria pequenez. 3 meses se passaram em um hiato de silêncio e reflexão. Marina, Michel e Juliana mantiveram contato semanal, mas encontraram uma mãe que mantinha uma distância educada, respondendo apenas o necessário. Não havia gritos ou insultos, apenas um muro de gelo que doía mais que qualquer castigo físico. Eles aprenderam a respeitar o tempo dela, provando pela primeira vez que podiam ser pacientes e desinteressados. Quando Maria Madalena finalmente os convocou para uma reunião na casa de Antônio, o nervosismo era palpável, eles não sabiam se seria um adeus ou um novo começo. Sentada na mesma cadeira de madeira, mas com uma leveza que não possuía antes, Maria Madalena anunciou que finalmente aceitara a herança de 100 milhões de reais. O silêncio dos filhos foi absoluto, eles não ousaram mencionar o valor, focados apenas na figura da mãe que agora ocupava seu lugar de direito no mundo. Maria não parecia deslumbrada pela fortuna, mas sim resolvida. Ela assinou os papéis do doutor Estevão não para benefício próprio, mas para dar voz e amparo àqueles que, como ela, enfrentaram a rejeição e o abandono ao longo da vida. As decisões de Maria sobre o destino da fortuna foram o golpe final na antiga ganância dos filhos. Ela anunciou a doação de 50 milhões de reais para a construção de um hospital comunitário, batizado em homenagem aos seus pais, Augusto e Vitória. Com esse gesto, ela não apenas honrava a memória daqueles que a deserdaram, mas provava que o perdão era sua maior riqueza.
Juliana chorou ao perceber que a mãe estava transformando a dor de décadas em um legado de cura para milhares de pessoas que nunca conheceriam a fome ou o abandono. Além do hospital, Maria destinou 10 milhões para uma fundação focada em mulheres que precisavam recomeçar após serem rejeitadas ou abandonadas. Ela sabia exatamente o que era sentir o frio da rua e o peso do desprezo, e decidiu que sua herança seria o escudo de outras mulheres. Marina e Michel observavam a mãe com um respeito que nunca sentiram antes, percebendo que ela era, e sempre foi, uma líder de espírito nobre. A fortuna estava sendo pulverizada em atos de bondade, e a maior lição era que nenhum deles seria beneficiado antes que o mundo fosse socorrido. A fundação e o hospital eram apenas o começo de seu plano de redenção social. Maria Madalena estava usando dinheiro para pagar as marcas da crueldade que sofreu, transformando o ouro em dignidade para os esquecidos. Ela olhou para os filhos e viu que, pela primeira vez, eles não estavam calculando quanto sobraria para eles. Eles estavam apenas ouvindo, absorvendo a grandeza de uma mulher que nunca precisou de luxo para ser rainha. A herança estava sendo usada para consertar o mundo, enquanto os filhos tentavam consertar a si mesmos sob a sombra de sua integridade. Ao final daquela tarde, Maria Madalena mostrou que sua maior conquista não foram os 100 milhões, mas a capacidade de manter sua essência mesmo diante da traição. Ela ensinou aos filhos que o dinheiro só tem valor quando serve para aliviar a dor do próximo. O hospital e a fundação seriam os monumentos de sua jornada, enquanto a relação com os filhos permanecia como uma obra em construção. Marina, Michel e Juliana entenderam que a verdadeira herança de Maria Madalena não era o que estava no banco, mas a nobreza de uma alma que escolheu o amor, mesmo quando o mundo, e seus próprios filhos, lhe ofereceu apenas a chuva. O anúncio da divisão da herança trouxe um silêncio reverente à sala de Antônio. Maria Madalena revelou que destinaria 10 milhões para cada filho, reservando o mesmo valor para si. Diante do protesto sincero de Marina, que afirmava que nenhum deles merecia tal quantia, a mãe respondeu com a sabedoria de quem conhece a essência do amor incondicional. Eu sei que não merecem. Mas não estou dando porque merecem, estou dando porque sou mãe. E mãe ama mesmo quando não é amada de volta, afirmou ela, estabelecendo que a herança era um gesto de graça, não de mérito. Contudo, a fortuna viria acompanhada de 3 condições inegociáveis, desenhadas para forjar o caráter que o luxo havia corrompido. Maria Madalena impôs que eles só tocariam no dinheiro após 1 ano de trabalho árduo. Marina foi enviada para lavar pratos em um restaurante popular, servindo aqueles que a fome humilhava. Michel foi destinado ao trabalho braçal na construção civil, sentindo o peso do cimento sob o sol escaldante, enquanto Juliana deveria dedicar-se ao ensino voluntário em comunidades carentes. O objetivo era claro, eles precisavam sentir na pele a realidade que a mãe enfrentará sozinha por décadas. A segunda e a terceira condições exigiam uma mudança drástica no estilo de vida e o restabelecimento dos laços familiares. Os 3 deveriam morar juntos em uma casa simples, aprendendo a cozinhar, limpar e economizar cada centavo, exatamente como Maria Madalena viverá. O ponto crucial, no entanto, eram os jantares de domingo. Vocês vão me contar o que aprenderam e dividir as dificuldades. Vamos reconstruir o que foi quebrado, ordenou ela. Maria estava oferecendo aos filhos a chance de errar e consertar, uma oportunidade de redenção que seus próprios pais, em sua rigidez aristocrática, nunca lhe concederam. O abraço que selou esse pacto foi o primeiro encontro genuíno de almas em décadas. Michel, Marina e Juliana choraram como crianças nos braços da mãe, sentindo que a barreira de gelo finalmente começava a derreter. Maria Madalena, embora ferida, estava disposta a tentar, definindo família como o lugar onde as pessoas têm a coragem de consertar seus erros. Durante os 12 meses seguintes, a metamorfose aconteceu. Marina aprendeu o valor de uma refeição quente através do sorriso de quem não tinha nada, transformando sua arrogância em uma profunda empatia pelo próximo. No canteiro de obras, Michel descobriu a dignidade do suor ao dividir a marmita com homens que sustentavam famílias inteiras com salários mínimos. O respeito que ele passou a nutrir pelo trabalho braçal curou a vergonha que sentia da simplicidade da mãe. Juliana, ao ver o brilho nos olhos de uma criança que aprendia a ler, entendeu que o conhecimento é a única ferramenta capaz de transformar destinos. A cada domingo,
Os jantares com Maria Madalena deixavam de ser uma obrigação para se tornarem o santuário onde eles depositavam suas novas lições de vida. Quando o ano de provação terminou, a fortuna de 10 milhões chegou às mãos de cada um, mas o dinheiro encontrou pessoas diferentes. Marina não comprou joias, ela abriu um restaurante gratuito para necessitados. Michel não buscou luxo, ele fundou uma construtora focada em dar dignidade e emprego a pessoas idosas. Juliana não buscou status, ela criou uma escola comunitária para crianças sem recursos. Eles haviam aprendido que o dinheiro não serve para elevar quem o possui, mas para levantar quem está caído, espelhando a generosidade silenciosa de sua mãe. Na inauguração do hospital construído com a herança dos Cavalcante, Maria Madalena viu seus filhos chegarem de transporte público, vestindo roupas simples e dignas. O brilho em seus olhos não era mais o da cobiça, mas o da humildade verdadeira. Obrigada por não desistir da gente, sussurrou Marina, segurando a mão da mãe. A resposta de Maria foi um bálsamo para as feridas do passado. Mãe nunca desiste de filho, mesmo quando o filho desiste de mãe. Naquela noite, a família se reuniu para jantar em um lar, um lugar onde o amor era o prato principal. Durante a refeição, surgiu a pergunta inevitável sobre o arrependimento. Maria Madalena confessou que lamentava não ter contado sobre seu passado rico, acreditando que talvez eles tivessem valorizado mais as coisas simples. Michel, no entanto, discordou com uma lucidez renovada. Ele explicou que, se soubessem antes, teriam amado o dinheiro que ela perdeu, mas, por terem descoberto daquela maneira, aprenderam a amar o sacrifício que ela fez. A dor da verdade foi o fogo que purificara o amor que eles sentiam por ela, tornando-o genuíno e desinteressado. A lição final de Maria Madalena foi a síntese de sua própria existência. Não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você dá. Marina e Juliana completaram a frase reconhecendo que tiveram a melhor professora. Eles prometeram que seus futuros filhos cresceriam sabendo que o caráter é construído, não comprado. O legado de Maria Madalena não seria medido pelos 100 milhões de reais distribuídos em obras de caridade, mas pela semente da integridade que finalmente germinara no coração de sua linhagem, rompendo o ciclo de egoísmo que quase os destruiu. Ao final da noite, enquanto todos ajudavam a lavar a louça em uma harmonia inédita, Maria Madalena sentiu que sua missão estava cumprida. Ela finalmente possuía a maior fortuna que alguém poderia ter, uma família que a amava por quem ela era, despida de títulos ou posses. Naquela casa simples, o silêncio era preenchido pelo som do afeto e da servidão mútua. Eles aprenderam que família é uma escolha diária de amar, mesmo quando custa caro. Maria Madalena, a herdeira que escolheu o amor, finalmente via seu sacrifício florescer na forma de 3 seres humanos que entendiam que o amor é a única moeda que nunca desvaloriza.